Boa noite, sou Carlos Barroso e está começando agora o Redação BH News desta terça-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Participe conosco pelo e-mail redação@bhnews.tv.br ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook Redação BH News, pelo Twitter @Redação BH News ou ainda pelo telefone 3264-1880. Vamos construir uma hora de informação, entrevistas em forma de debate, jornalismo, notícias. E antes de começar as notícias, eu quero falar sobre a greve dos bancários, que hoje tomou conta de praticamente todas as agências bancárias em Belo Horizonte. O setor bancário, o setor empresarial dos bancos, os banqueiros, constitui um dos setores que mais ganham na economia. Se não houver crise, os bancos estão ganhando. Com crise agora, com a alta dos juros, os bancos ainda ganham muito mais. E os banqueiros não acertam, não pagam direito aos bancários, por isso essa greve. Nos últimos anos, muitos e centenas de milhares de bancários foram demitidos por causa da eletrônica, da chegada também das capacidades digitais nos bancos. São muitos poucos bancários hoje em comparação ao que era antes. E mesmo assim não há uma negociação. Agora, neste momento, estão negociando os sindicatos dos banqueiros e dos bancários. Tomara que chegue a um bom termo, porque banco ganha muito dinheiro com a alta dos juros, ganha com as operações. Antes, as operações dos bancos, você ia fazer qualquer operação, era gratuita. Hoje eles cobram de tudo. Se você mexer num alfinete, você paga. Tem de acertar com os bancários e acabar com essa greve que prejudica enormemente a população. Vamos às notícias. A Polícia Federal em Minas deflagrou, na manhã de hoje, a fase ostensiva da investigação American Dream. A operação desbaratou uma organização criminosa que fraudava cartões de crédito da Caixa Econômica Federal e os usava para comprar produtos no exterior, que eram revendidos com 10% a 30% de depreciação. A estimativa do prejuízo aos cofres da Caixa é de cerca de 20 milhões de reais em apenas 20 meses. Foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva, 19 de busca e apreensão e 1 de condução coercitiva nos estados de Minas, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os criminosos se passavam pelos titulares dos cartões fraudados, entravam em contato com a central de atendimento e pediam autorização para efetuarem compras durante viagens internacionais. As investigações foram iniciadas em novembro de 2014, com o objetivo de apurar a autoria e comprovar a materialidade dos crimes de falsificação de documento particular, lavagem de dinheiro, estelionato, entre outros. Pessoalista locutor. O Parque Nacional da Serra do Cipó, na região central de Minas, foi fechado hoje para o combate dos focos de incêndio que atingem a vegetação desde o último sábado. A medida de segurança foi tomada após um grande foco ter se aproximado de um dos atrativos turísticos do parque, o Canyon das Bandeirinhas. Cerca de 70 brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do Parque Estadual Mata do Limoeiro e voluntários combateram as chamas com a ajuda de um helicóptero da Polícia Militar. Até o momento, 114 municípios mineiros decretaram situação de emergência devido à seca, conforme boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais. Com os piores índices de abastecimento da história, o nível de água do sistema Paropeba, reservatório responsável pelo abastecimento da Grande BH, continua em queda. Conforme a medição diária da Copasa, o armazenamento está abaixo de 24%.
seja adotada na Grande BH. Muito bem, tivemos um problema aí, então nós vamos agora entrevistar, vamos conversar aqui com o vereador. Nós estamos aqui e vamos, por mesmo, conversar com o vereador, que é o Sérgio Fernando Pinho Tavares, que é o vereador do PV. Essa questão da Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que promove amanhã uma audiência pública para discutir a questão dos servidores públicos municipais da área de saúde que não tiveram incorporados a seus salários a extensão da jornada de trabalho para 41 horas semanais. Vereador, tudo bem? Boa noite, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, mais uma vez, é um prazer participar, uma alegria. Vereador Pinho Tavares, eu até te chamo de Pinho Tavares, que é o sobrenome da região de Sabinópolis, exato, né? Grande Sabinópolis. Grande Sabinópolis. Por que essa audiência? Explica por que essa discussão. Naturalmente o foco é esse, dessa não incorporação, mas devem haver outros detalhes aí que são necessários conhecer. A questão é a seguinte, nós tivemos em 1996 a edição de uma lei que criou a figura da extensão da jornada, ou seja, o servidor contratado por concurso público para uma jornada de 20 horas, o município necessitando dessa extensão, que ele passasse a trabalhar ao invés de 20, 40 horas... Dobrando, né? Dobrando, criou essa figura da extensão. Sim. E aí remunerava proporcionalmente a jornada, logicamente, no mesmo valor da jornada de 20 horas, ou seja, dobrou o salário de muitos servidores e eles passaram a trabalhar por 40 horas. Essa extensão perdurou de 1996 a 2010. Quando em 2010... São 14 anos aqui na minha... São 14 anos. Aritmética rápida. Exato. Nesses 14 anos, ao final desses 14 anos, em 2010, o Executivo Municipal, a Prefeitura, criou uma nova legislação transformando os contratos de 20 com extensão por mais 20 em contratos de 40. O que, teoricamente, resolveu o problema, porque trouxe para a base salarial daqueles servidores o valor real que eles já recebiam. Tudo bem. O problema é que durante esses 14 anos, essa extensão não incorporou as parcelas de natureza salarial. Então, por exemplo, a pessoa trabalhava 40 horas, mas na hora de ganhar mais um quinquênio, esse quinquênio foi calculado apenas sobre 20 horas. Na questão da aposentadoria, essa incorporação foi feita, mas por uma falha na legislação, ela passou a não ser reajustada, então ela ficou congelada. Pessoas que recebem hoje, aposentadas, mesmo após 2010, com as regras de transição, elas recebem a aposentadoria praticamente apenas sobre as 20 horas e não sobre as 40 que elas trabalharam. Então quer dizer que pelas leis trabalhistas vigentes no país, que são adotadas tanto pelo serviço público, muitas vezes, em muitos casos, e também pelo setor privado, se ficou devendo a esses servidores direitos. Exatamente. Esses servidores ficaram lesados, uma vez que agora, no momento, muitos deles da sua aposentadoria, eles veem ser reduzido dramaticamente sua remuneração. Então, nós começamos um diálogo com a própria Executivo Municipal no sentido de incentivar o envio de um projeto de lei que faça a correção disso. Uma correção simples, incorporando-se à remuneração aquele valor recebido a título de extensão, que foi contratado, né, até como uma forma de gratificar-se, né, de demonstrar a gratidão para tantos servidores que doaram muitas vezes suas vidas em prol do benefício do município. Existe naturalmente uma justiça nisso, né, sem dúvida. E isso também pode, embora esses servidores você esteja aqui colocando no passado, que ficaram 14 anos, que ficaram 15 anos, eu acho que isso pode trazer benefício também para o atendimento. Exatamente, logicamente, porque nós temos que pensar, nós não podemos pensar apenas naqueles que se aposentaram. Nós Sim. temos hoje um grande número de servidores, principalmente que ainda vão ter um bom tempo de serviços prestados a Belo Horizonte, que esperam ansiosos porque já vem no futuro a possibilidade da integração daquela extensão que fizeram, né? A extensão tem regras de atualização, de incorporação, e o que nós estamos buscando é exatamente, você usou a palavra certa, justiça. É justiça para com esses servidores que, repito, se doaram ao município, ao consumidor final, que é o cidadão de Belo Horizonte, e muitas vezes no momento da aposentadoria, aquele momento que a pessoa mais precisa, né, de uma boa remuneração, ele vê seu rendimento cair drasticamente. E o serviço de atendimento à saúde, todo mundo fala que
é um dos principais, um dos prioritários. Isso está na boca de vereador, de deputado, de governador, de presidente da República. É igual a educação. Todo mundo fala, educação é prioritário, saúde é prioritária. Mas, naturalmente, é preciso criar mecanismos, né, que dê a quem atende também condições de melhorar o serviço. Porque a grande reclamação hoje dos brasileiros parece que, em primeiro lugar, é saúde, em todas as pesquisas que são feitas. Depois vem a segurança, né? Segurança, porque hoje estamos todos nós inseguros. É a realidade. Inseguros, né? É a realidade. Mas tem que melhorar as condições de trabalho para quem opera o sistema. Exatamente, tem que melhorar. Como você bem disse, saúde é a principal preocupação de todos nós e é a principal demanda da prefeitura, né? A principal necessidade, um bom atendimento à saúde, e a pessoa só procura, né, os aparelhos públicos de saúde, seja UPAs, pós-saúde, quando ela tem realmente a necessidade, né? E eu gosto sempre de fazer um paralelo do que é público para com o que é privado. Se você for um empresário, dono de uma instituição de saúde, um hospital, uma clínica, você vai com certeza buscar uma satisfação do seu funcionário, porque ele vai refletir um bom atendimento e vai conquistar aquele seu paciente. Nós temos que trazer esse mesmo raciocínio porque é público. Um servidor satisfeito vai produzir mais, vai prestar um melhor serviço à comunidade. Então nós precisamos valorizar o servidor público municipal, não só da área de saúde, mas nesse caso específico da audiência de amanhã da área de saúde, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser respeitado e ele tem que ter a segurança, né? São pessoas que às vezes se dedicaram 20, 25 anos a essa carreira ao serviço público municipal. Eu acho que é uma boa contribuição que a gente pode dar, não só a esses servidores, mas também a toda a população que vai precisar daqueles serviços. Vereador Pio Tavares, a BH News TV, o Redação, agradece a sua presença. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Até mais. E o Redação vai dar um pulinho no comercial, depois mais notícias, mais entrevistas.